Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus amado, único, verdadeiro, tremendo, poderoso, santo, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque o Senhor é digno, de que todos glorifiquem e exaltem o Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor neste dia, mais uma vez, fale conosco, que o Senhor nos guie pelos teus caminhos santos, verdadeiros, que o Senhor nos dê a graça do entendimento, que o Senhor nos ajude a compreender tudo que vai ser dito hoje aqui. Me dá graça, Senhor, para falar, me ajude a falar, me ajude a ser claro, a ser objetivo e a estar debaixo da verdade, Senhor. E ajude aqueles que vão ouvir a entenderem perfeitamente aquilo que vai ser dito. Eu peço que o Senhor, pela tua compaixão e pela tua misericórdia, fale conosco. Livra-nos do mal, afasta-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente, Deus querido e Pai Todo-Poderoso, da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu quero convidar vocês para que vocês abram as suas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 24. Lucas, capítulo 21, versículo 24. E olha, é uma pena, que o rádio hoje, até agora pelo menos, está fora do ar, Porque, mas vai ficar gravado aí no Facebook e no YouTube também. Porque o que vai ser dito aqui hoje é tão importante que os meus irmãos e irmãs em Cristo saibam. É extremamente importante. Eu até sugiro que você compartilhe isso que vai ficar gravado aí no Facebook, Compartilha com outras pessoas para que eles possam entender e se aquietar um pouco mais na presença de Deus. Porque olha só, a importância do que vai ser dito. Se você puder abrir sua Bíblia e ler comigo, Lucas capítulo 21, versículo 24. Olha o que está escrito aqui. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Eu troquei de Bíblia, para poder ficar mais fácil e mais claro aqui para mim. Eu estava com uma Bíblia MacArthur
E agora estou com uma Bíblia. Opa, a capa está meio ruim aqui. Tim LaHaye, né? Olha, entenda bem, meu irmão, minha irmã em Cristo. Conhecer os ensinamentos da Bíblia torna a nossa vida mais fácil de ser compreendida. Às vezes acontecem coisas, deixa eu ligar aqui, porque senão não vou aguentar o calor, pronto. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não compreende, né? Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com qualquer pessoa. A não ser que você procure, né? Eu recebi de um amigo de Santos alguns vídeos aí daquilo que está acontecendo no Ceará, né? Enfim, tem muita gente que procura o problema, procura, né? Mas eu estou falando de uma maneira geral, né? Na vida de todos nós acontecem coisas que a gente não compreende muito bem. Mas quanto mais a gente vai compreender a palavra de Deus, mais a gente vai amar a palavra de Deus, óbvio, e mais vai entender as coisas da nossa vida, né? Então, olha, para você entender, eu vou desenrolando aqui, você vai chegar uma hora que você vai ficar, sabe, surpreso. A história do mundo não é a história contada nos livros das escolas, não. A história do mundo deixada por Deus para a gente viver, para a gente compreender. A história do mundo está dividida em duas eras diferentes. Uma destas eras é o tempo dos gentios. É isso que nós acabamos de ler aqui em Lucas 21, 24. Né? Nós lemos o quê? Que no tempo dos gentios, esse tempo vai se completar e Jerusalém, durante este tempo dos gentios, vai ser pisada. Pisada quer dizer, as pessoas vão viver, vão passear, visitar Jerusalém, né? E vão também guerrear naquela terra, porque isso vai acontecer até que o tempo, a era dos gentios, seja completada. Porque a partir de que este tempo se complete, todo o mundo estará nas mãos de Israel e não mais nas mãos dos impérios gentílicos. Hoje o mundo está nas mãos dos impérios gentílicos, não está nas mãos de Israel. E o período, um pouquinho de paciência, porque eu tenho que explicar a história, né? O período da era gentílica começou com o cativeiro de Judá debaixo do reino babilônico de Nabucodonosor, que você vai encontrar lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 21. A partir deste evento de Judá indo cativo do rei Nabucodonosor, inicia-se o período da terra sendo pisada pelos gentios, que está narrado aqui em Lucas 21, 24. E isto vai continuar acontecendo até que Cristo volte para
o seu corpo, que é a igreja. Até que Cristo volte nos ares e traga para si o seu corpo, a igreja, corpo do qual ele é o cabeça, certo? Acontecendo o arrebatamento, tem início o fim da era gentílica, e o mundo vai mudar completamente disso que nós conhecemos como mundo. Todos nós, porque esta era começou há muito tempo atrás, todos nós não conhecemos uma outra forma de mundo. Nós conhecemos esse mundo aqui, que nós vivemos, comandado por esse, comandado por aquele, tem uma guerra ali, tem um negócio ali, e os homens tentando tomar o poder de uma forma ou de outra, mas isto vai acabar. Né? Israel, que sempre foi, quando eu digo sempre, estou dizendo historicamente, muito anterior a nós, né? Israel é uma potência mundial. Israel desapareceu como potência mundial. Isso você lê. Era uma potência e sumiu como potência. Isso você lê lá em Mateus, capítulo 21, versículos 18 e 20. Mas Deus sempre foi providenciando, e isso faz parte de um projeto de Deus. Deus sempre providenciou um lugar para os seus adoradores e fez surgir a igreja. O surgimento da igreja aconteceu dentro da era dos gentios, que é essa era que a gente vive agora. Não foi antes não existia igreja. A igreja que adora a Deus, ela passou a existir na era dos gentios. A gente lê sobre isso lá em Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 23. O templo, que hoje não existe, mas na história do mundo, né, o templo sempre existiu, o lugar de adoração a Deus, às vezes como templo, às vezes como pedras no chão simplesmente, né? Ele deixou de ser um local de adoração. Hoje eu estou adorando a Deus na minha casa. Você pode adorar na sua casa, como você pode ir adorar a Deus também com outras pessoas, irmãos mais desconhecidos, né? Num prédio, onde as pessoas se reúnem. Você pode ir lá adorar a Deus também, claro que pode. O templo passou a ser fútil, porque ele deixou de ser o lugar de adoração. Mateus 24, 2. Os judeus, que eram potência mundial do mundo antigo, passaram a ser chamados de ovelhas perdidas pelo próprio Cristo. Jesus chamou os do seu povo, os judeus, de ovelhas perdidas. É só você ler aí Mateus capítulo 15, versículo 24. E existe um outro evento que ainda vai acontecer. Eu não sei se nós vamos estar vivos para ver ou não, mas que ele vai acontecer, ele vai, que é o domínio do mundo gentílico pelo anticristo. Isso vai acontecer.
vai acontecer o arrebatamento da igreja e o anticristo imediatamente vai tentar dominar todo este mundo aqui que nós conhecemos. E a Bíblia, agora, a partir de agora, preste atenção, mais atenção. A Bíblia diz que este poder mundial gentílico, quando a gente diz gentílico, a gente está dizendo o poder mundial de todo o cidadão ou de todo o povo que não é judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. A Bíblia nos ensina que este poder vai ser destruído. O mundo, do jeito que a gente conhece, com esta forma social, geográfica, política, econômica, o mundo vai mudar, vai desaparecer esta forma. Este mundo que você conhece, só para você entender um pouco, forma geográfica, né? Eu disse que o mundo vai mudar na sua forma geográfica, só para você entender. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, mas só para você entender. Pode ser até que aconteça mesmo, mas só para o seu entendimento. Para a gente ir para o litoral, a gente tem que descer uma serra, não tem? Nós temos que descer. Quando eu estou dizendo que a Bíblia diz que vai mudar geograficamente o mundo, pode ser, veja bem, não vai sair dizendo aí que eu falei isso, não, eu estou só para o seu entendimento que é uma mudança geográfica. Pode ser que não precise mais descer para ir para o litoral, pode ser que tenhamos que subir, porque vai mudar o mundo geograficamente. Aquilo que era praia pode passar a ser montanhas. Isso é mudar o mundo geograficamente. Não estou dizendo que isso vai ser assim, estou dizendo que pode ser que seja assim, tá? O mundo comercial financeiro que nós conhecemos hoje é um mundo centrado, né, nos moldes babilônicos. O que é um molde babilônico, né? É um querendo ganhar mais que o outro, é um querendo ser mais rico que o outro, é um querendo vencer o outro, passar o outro para trás, pisar o outro. Este é o modelo gentílico, este é o modelo babilônico de mundo. Este modelo está com seu tempo limitado. Este modelo está acabando, né? Hoje, as pessoas, de uma maneira geral, criam seus filhos para serem bem-sucedidos. De uma maneira geral. Eu não. Sim, estou falando de uma maneira geral, meu irmão. As pessoas criam seus filhos para serem ricos, para terem uma profissão, não que eles gostem, mas que eles ganhem dinheiro. Isto vai acabar, isto vai mudar. Porque a própria Bíblia, ela anuncia a devastação do comércio e da moeda mundial. Né? O que é moeda forte hoje? É o euro, é a moeda mais forte do momento, depois o dólar. Isso vai mudar completamente, é só você ler lá Apocalipse, capítulo 18, versículos 2, 3 e o 9. Isso vai mudar. Né? Hoje, um pai, eu acho isso um absurdo, né? Uma mãe, eu fico muito triste quando eu vejo isso. Um pai quer que o filho seja jogador de futebol para ganhar dinheiro. Ou o pai quer que o filho seja um médico, porque aí ele ganha dinheiro.
A mãe quer que uma filha seja modelo para ganhar dinheiro. Não importa o que ela vai ter que passar para ser modelo, mas ela quer que... De uma maneira geral é assim. Mas isso tudo vai acabar, isso tudo vai mudar. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a palavra hoje, para aqueles que estão iniciando seus estudos ou a vida de trabalho, a palavra hoje é sucesso. As pessoas querem ser bem-sucedidas. Ser bem-sucedido quer dizer ter sucesso naquilo que você faz. E o que a Bíblia nos ensina é que o sucesso que o mundo mostra não é o sucesso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que as pessoas de sucesso são as pessoas famosas, as pessoas que estão nas mídias, são as pessoas que têm dinheiro, que ostentam, que têm empresas. É isso que o mundo mostra. As pessoas de sucesso são as pessoas ricas que viajam, que têm avião, que têm carro bom, que mora em condomínios fechados, em casas que mais parecem palacetes. É isso que o mundo mostra que é uma pessoa de sucesso. Mas a Bíblia mostra que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem Deus. Porque a Bíblia mostra que um homem sem Deus, seja quais forem as suas habilidades, ele não tem sucesso. Então, o que a gente vê são esses grandes homens e mulheres de sucesso sem Deus. A Bíblia não diz que isso é sucesso. A Bíblia diz que isto faz parte de um sucesso do tempo dos gentios, mas não o sucesso de Deus. Então, se você está procurando sucesso, depende do sucesso que você quer. Se é o sucesso do tempo dos gentios, é um caminho a seguir. Se é o sucesso aos olhos de Deus, é um caminho completamente diferente. Raramente as duas coisas vão conseguir se encontrar. O caminho dos gentios e o caminho de Deus. Porque são antagônicos. O sucesso, o resultado da atividade humana, por mais impressionante que pareça, olha, aquela pessoa é um grande empresário, ele tem isso, ele tem aquilo, ele faz isso, ele viaja. Por mais impressionante que seja, é um fracasso aos olhos de Deus. E no final, estas pessoas que vivem segundo a era dos gentios serão devastadas. A Bíblia diz isso. Não é o Mário que está dizendo, não é conclusão do Mário, é a Bíblia que diz. Por quê? Porque o mundo se vangloria de não ter necessidade de Deus. Porque ninguém consegue... entenda, por exemplo, é difícil ficar citando exemplos, porque a gente pode magoar alguém. E eu não quero magoar ninguém. Mas eu preciso dar exemplos para que as pessoas entendam. É difícil, por exemplo, uma pessoa ser um ator, ou a moça, ou o rapaz ser um modelo, e ser temente a Deus. Porque o tempo dos gentios transformou isso
em algo devasso. E Deus não aceita a devassidão. Porque o mundo entende que ele não tem necessidade de Deus. O mundo entende que as pessoas, têm habilidade de governar, de fazer, de realizar, meramente com a sua capacidade humana, sem Deus. E durante o tempo dos gentios, que é este tempo que nós vivemos aqui, o mundo, segundo a própria palavra de Deus, vai crer em muitas religiões. A gente vê isso hoje. Até num cristianismo completamente esdrúxulo, num cristianismo completamente diferente desse da Bíblia, né? Hoje são muitas religiões, muitas filosofias, e essas religiões e essas filosofias estabelecem objetivos diferentes daquele que Deus estabelece. Deus não estabelece como objetivo para nós ser bem-sucedido aos moldes deste mundo. Então, por que às vezes eu ouço testemunhos e digo, olha, são coisas completamente antibíblicas. A pessoa querendo um cargo numa empresa, olha, eu estou fazendo uma campanha, e olha, eu fiz a campanha e eu consegui aquele cargo. Isso não é bíblico. A campanha não é bíblica e o objetivo também não é bíblico. Porque o objetivo de Cristo é que nós sejamos servos dele, não que tenhamos um lugar de outra pessoa, ou que busquemos a prosperidade que este mundo oferece, porque este mundo é governado pelo tempo dos gentios. E isto tudo não vale absolutamente nada aos olhos de Deus. Olha, nós temos que deixar tal coisa porque isso faz parte da cultura daquele povo. A cultura só pode ser melhorada com a intervenção divina, quando ela é ligada a Deus. O contrário disso não vale absolutamente nada. Hoje é dia 9, dia 6 passado, existe um evento cultural chamado de Dia de Reis. É até interessante, curioso, mas não tem nada de divino nisso. Em que lugar está dizendo que um dos reis que foram até a casa onde Cristo estava, onde está escrito que o nome de um era Baltazar, Melquior? Onde está escrito? A Bíblia não nomeia os reis. E a Bíblia nem diz que eram 3. A sociedade só vai ser benéfica porque nós vivemos numa sociedade maléfica, maligna. Nós vivemos numa sociedade que os cães são tratados melhores do que as pessoas. Os cães são levados para tomar banhinho, né? Cortar o pelinho, cortar as unhas. Existem pessoas aí morrendo de fome, sujas, passando fome. As pessoas hoje se preocupam mais com os animais do que com os homens. Eu vejo gente se condoendo aí porque um animal foi atropelado. E já vi gente atropelada e vai esperar o SAMU. As pessoas hoje vivem mesmo o tempo dos gentios.
O tempo dos gentios é isso que está acontecendo. Que o certo vira errado e o errado vira certo. O mundo é pecaminoso. E durante o tempo dos gentios, o que acontece? O mundo passa a ser controlado por uma raça humana decaída. É isso que a gente vê. O irmão não é irmão, lá de Santos, me mandou as fotos lá do que está acontecendo em alguns lugares aí dos presídios. São coisas estarrecedoras. Isso faz parte de uma natureza realmente decaída. Né? São pessoas esquartejadas, vários. E depois tem que montar aqueles corpos. Que nem um quebra-cabeça. Essas pernas aqui são de quem? Acho que é daquele corpo ali, vamos lá. Essa cabeça, isso aí é uma natureza decaída. Isso faz parte do tempo dos gentios. Isso que aconteceu aqui no Brasil, essa roubalheira desenfreada. Né? A roubalheira que começa no mais alto nível de um país que é o seu presidente e vem até os níveis mais tão sem expressão, menos expressivos. Isso faz parte da natureza decaída do homem. Isso faz parte do homem que já está impregnado pelo pecado. Isso faz parte de uma natureza do homem que perdeu a sua condição espiritual. E isto, muitas vezes, de uma maneira diferente, de uma maneira menos drástica, é ensinado dentro das igrejas. Quando eu combato as igrejas denominacionais, não todas, é claro, mas salvo raras exceções, nós estamos combatendo esta natureza caída que entrou para dentro das igrejas, que obriga as pessoas a se privarem para sustentarem, na maioria das vezes, vagabundos. Esta condição espiritual baixíssima, que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia fala que são homens destituídos da glória de Deus. É o tempo, é a era dos gentios, que só vai ter o seu fim no arrebatamento da igreja. Você está preocupado com o arrebatamento da igreja ou você está preocupado que agora é hora de trocar de carro? Não que você não deva. Veja bem, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você não pode fazer. Eu estou dizendo que a sua vida não pode girar. Você não pode viver em torno disso. Esse ano eu quero um emprego melhor, porque eu quero ganhar mais. Não é que você não pode ganhar mais. Pode, claro que pode. Isso não é pecado. O pecado é você viver em função disso. O pecado é estas coisas que a gente vê aí, pessoas fazendo campanha para conseguir o cargo de gerente. Ora, cargo de gerente não se consegue com campanha, se consegue com capacidade, com estudo, com competência. Então as campanhas que eu tanto combato aqui viraram trabalho, como existe nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, Candomblé. Tem gente que não entende isso que eu falo, ou não quer entender, porque frequenta uma igreja que faz isso. O que a gente não pode é confiar nesta humanidade. O que a gente precisa é estar num fundamento único
que é a fé em Cristo. Essa condição de riqueza, de valores do mundo, se resume na palavra de Deus, naquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 18, versículos 14 e 15. Ora, leia a Bíblia. Porque cada vez que eu prego 35 minutos, mais ou menos. Olha, aí a pessoa pega uma palavra dos 35 minutos, pinça uma palavrinha ou uma frase de 35 minutos de pregação, tira a frase de toda a pregação e fica bombardeando a gente em cima de uma palavrinha, de uma frase. 35 minutos. Leia Apocalipse, capítulo 18, versículos 14 e 15. A riqueza deste mundo, os valores deste mundo, se resumem nisso que está escrito aqui. Ora, se você vai ler a Bíblia, você vai ler, né, que os valores deste mundo gentílico vai mostrar que é de grandiosidade mesmo. O mundo gentílico se posiciona como grandioso. Até hoje. Gente, é só a gente parar e pensar. Por que as pessoas vão para o Egito? Para ver as pirâmides, não é? É algo bonito de se ver? Claro que é bonito, olha. É bonito. Mas faz parte de um mundo gentílico. Olha como mostra a grandiosidade do mundo gentílico. Por que as pessoas vão para a França? De uma maneira geral. É claro que existe o Museu do Louvre, é óbvio. Mas eu estou falando, a pessoa vai lá para ver a Torre Eiffel. É bonita demais subir na torre, a torre à noite, é lindo. Mas faz parte do mundo gentílico. O mundo gentílico é mesmo grandioso, mas é moralmente cego. É momentaneamente atraente. Momentaneamente, mas as pirâmides estão lá há 4, 3 mil anos. Sim, mas isso quando a gente fala de tempo de eras mundiais, isso não é nada. Isso é momentaneamente mesmo. Porque quando a gente fala de era dos gentios, tempo dos gentios, nós estamos falando do tempo de Deus. Estamos falando do tempo dos homens. Então, quando a gente está falando sobre tudo isso, o que fica no frigir dos ovos é que nem judeu, nem gentil, sem Deus pode ser alguma coisa. Não importa se você é judeu, se você não tem o Senhor. Não importa se você é do judaísmo e você não crê em Cristo. Não está nada. Não importa se você é da Assembleia, se você é da Quadrangular, se você é da Batista. Não importa. Não importa. Se não é verdadeiramente bíblico, não importa. Você vai lá aos domingos, se o culto é lindo, se é uma bênção, né? Precisa saber se Deus achou o culto lindo, se Deus entendeu que aquilo é uma bênção. Nós precisamos, na verdade, do Senhor. E quem está no Senhor vê as coisas deste mundo de uma maneira diferente. Não adianta ver diferente. Porque este mundo, que é um mundo sem Deus, só produz devastação.
E o que esta falação minha está convidando você? O que tudo isso, né, convida você a quê? A você pelo menos estar consciente deste programa de mundo que existe, que exorta o tempo dos gentios, e você estando pelo menos consciente que você está vivendo a era dos gentios. E aí você não participa disso. Você não coopera com isso. Você não colabora com isso. Todas as vezes que vai exaltar a era dos gentios, você se retrai. Não, eu não vou colaborar com isso. Eu não vou participar disso. Agora, se você vive numa comunidade onde frequentemente se vive a era dos gentios, esta falação de hoje leva você a raciocinar e dizer: opa, peraí, eu não posso ficar aqui. Não posso, porque isso daqui acaba fazendo mal para a minha vida espiritual. Porque isto daqui é uma colaboração efetiva e constante com a era dos gentios. E eu não posso. Eu não posso. Se é uma coisa que acontece esporadicamente, você diz: opa, isso daqui eu não vou fazer. Não vou participar porque não tem ligação com as coisas santas. Agora, se acontece frequentemente, você está se contaminando. Porque o próprio meio vai contaminar você. Tem uma irmã aqui, ó, não vou dizer o nome dela, mas ela está escrevendo assim: e o pior é que quando falamos, eles dizem que estamos negando as leis. Por quê, irmã? Eu não sei do que você está se referindo, mas você tem que se apartar dessas pessoas. Vamos supor que essas pessoas fazem parte de uma igreja denominacional. Você está no lugar errado, irmã. Porque você crê na Bíblia e eles creem no mundo dos gentios. Você está me entendendo? Quando é uma ou outra coisa, esporadicamente, o que a gente faz? A gente põe de lado, fala: não, isso aí eu não vou participar, não. Agora, quando é todo dia, o lugar está errado. Você tem que vir para Cristo. Irmãos e irmãs, o nosso tempo se esgotou. Se nós estivéssemos com o rádio funcionando hoje, nós já teríamos, cortado. Mas eu creio que você entendeu. Se você não entendeu alguma coisa, sem espírito de competitividade, eu sei mais do que ele, não é isso. Nós estamos para crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Se disso tudo que eu falei ficou dúvidas, ora, mande a sua pergunta. Pode mandar hoje, amanhã, tenha paciência que eu vou responder. Às vezes eu não posso responder na hora, Sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos a programação de perguntas e respostas. Pergunte. Nós estamos aqui para te esclarecer também. Agora, sem competir, porque eu não vou competir com ninguém para saber quem sabe mais, eu ou você. Não vou fazer isso. E eu não estou aqui pregando nenhuma doutrina, nenhum ensinamento de igreja nenhuma. Estou pregando ensinamento bíblico. Eu citei passagens bíblicas. Se você não lê, Porque às vezes as pessoas perguntam, eu respondo dizendo: leia tal passagem. Aí a pessoa não lê. E ela continua insistindo, mas não leu. Não adianta. Vamos orar.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor, a sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia, todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, e todos os dias o Senhor tem nos mostrado o caminho a seguirmos, que nós devemos ser corajosos em optarmos, em decidirmos em seguir o Senhor. A homem nenhum, a instituição nenhuma, exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.